Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do mês de outubro do TEP. Hoje, além do Nardi, que já está sempre aqui comigo, a gente está com a Bárbara. A Bárbara que é responsável por toda a parte de locação do TEP, que está aqui desde que eu estou na Telos e passou um perrengue aí em 2020. Então, parabéns, Bárbara, que bom você estar aqui. E eu acho que o mais importante é ela comentar esse último mês de outubro, essas modificações que teve, que a gente soltou o fato relevante no último dia do mês. A gente está sempre numa mesma sala, então por isso que eu olho para eles, que eles estão aqui na minha frente. Bah, bem-vinda, primeira vez aqui com a gente. Se você pudesse comentar um pouco como que foi, a gente soltou o comunicado ao mercado no último dia do mês. Então, assim, teve uma série de alterações, uma série de questões relacionadas às locações, e que faz toda a diferença para o TEP. Vamos só lembrar um fato super importante, a gente está há mais de um ano com 0% de vacância física. Obrigada, Bia, pelo convite. Enfim, a ideia é contar um pouquinho dessa trajetória, dessas revisões que aconteceram nesse último mês. Aqui, em específico, a gente acabou tendo uma movimentação de um inquilino, né? Acabou culminando aí com a saída da Provo de dentro do portfólio do Passarelli. Mas desde que a gente estruturou aí todo o processo de locação com os inquilinos, a gente trabalha sempre preventivamente nessas locações, né, nessa reposição desses inquilinos. Então, a gente acabou fazendo também uma nova locação já casada, né, com a saída da Provo, mantendo aí o 0% de vacância que você comentou, né, então, por 13 meses. Então, é super importante isso, até vou te interrompendo essa questão do tipo, a gente recebe o comunicado que o inquilino vai sair, então a gente não fica esperando ele sair para começar a ir atrás, né? E aqui o mais legal foi que a gente conseguiu colocar alguém de dentro, né? Sim, na verdade, sempre que a gente recebe uma comunicação do inquilino indicando que ele vai caminhar com alguma movimentação, o primeiro passo é entender dentro do prédio se a gente tem algum outro ocupante que tem o desejo de expandir. Então, se tiver esse desejo já latente, a gente já consegue acomodar, inclusive retendo ainda mais o inquilino que já está dentro do próprio portfólio. Então, essa é a primeira abordagem que a gente dá para esse tipo de movimentação. Aqui, né, felizmente, no Passarelli, depois de todas as modificações que nós fizemos, e várias delas já comunicadas aqui em relatório também, a gente conseguiu ter bastante sucesso nesse sentido, né, com a expansão do pessoal da Clube Coworking dentro do portfólio. Eles vão a 1,5 agora? Agora eles estão com 1,5 andar. Né? Então, é uma ocupação já, inclusive, a patamar de locação superior ao que a gente firmou com eles inicialmente. E que acabou culminando, né, numa extensão do contrato deles atual também. A gente teve esse contrato com o outro que estendeu e teve um outro também que teve reajuste e extensão, não teve? A gente teve, que foi o pessoal da Interfarma, né? Mas aí foi no edifício Torre Sul, que a gente acabou, sim, tendo um processo de revisão de aluguel com eles, né? De contrato de locação. E nesse processo a gente também trouxe o valor do aluguel ao mercado e caminhou, sim, com uma expansão de contrato. A extensão de contrato é super importante. Quando o Nardi fala no final dos números, né, Nardi, essa questão do volt, quanto maior o prazo, melhor, dá uma segurança para a gente ter um inquilino por mais tempo, né, não ficar contratos menores. Sim. Exato. A gente já sempre busca, quando está iniciando um processo de locação, tentar trazer o contrato para prazos superiores aos 5 anos, né, que é para deixar ele sempre mais robusto, trazer mais solidez para dentro do fundo. Para aqueles contratos, à medida que eles vão passando por revisão, a gente sempre busca a extensão dessa relação. A relação com o inquilino costuma ser ótima, né? Depois, frente às melhorias que a gente implementa dentro do ativo, isso acaba agregando muito na retenção, e na maioria das vezes a gente tem sucesso em expandir essa relação com o inquilino. A gente sempre acompanha os comentários, né, que fazem aí nas mídias, nesses sites, e quando a gente soltou o comunicado, falou assim, mas são prédios super bem localizados. E realmente, mas a gente sofreu com o Torre Sul, sofreu com o Passarelli. Sim. E aí, até que você comentasse um pouco, a gente está com o Passarelli e com o FL 1355, que eles têm menos de 1 quilômetro de distância, mas tem uma discrepância de preço. Se você puder falar um pouco por que essa discrepância, no seu ver, né, como locação, porque a gente sempre está com viés do gestor, mas o seu olhado, tipo, por que um é 140, que vai para 146 e o outro está em torno de 85, né? Isso.
Aqui eu acho que o endereço conta muito também, Bia. Embora o Passarelli seja um edifício muito bem localizado, está do lado de uma estação que é trimodal, ou seja, isso é um ponto que é bastante forte para vários inquilinos. O endereço Faria Lima ele ainda tem um peso muito forte, né? Nesse caso aqui, o FL 1355 ele carrega esse incremento de valor muito em função dessa localização, a meu ver. Bom, acho que é isso. Não sei se tem mais algum ponto de locação que é super importante aproveitar que você está aqui para falar, do tipo, olha, o que você está buscando, o que você olha, porque assim, hoje até me perguntaram numa UELF, mas por que vocês estão com mais de um ano 100% locado? Eu falei, porque a gente tem uma pessoa 100% focada olhando isso, né? De fato, a gente acompanha bastante de perto esse trato com os inquilinos, enfim, a gente tenta vivenciar o dia a dia deles, né, entender a fundo qual é a necessidade de cada um dos usuários. E a gente trabalha nessa implementação, porque entre a distância de você entender qual é a necessidade do inquilino, porque muitas vezes o inquilino até proativamente faz isso, ele busca o proprietário para comunicar quais são as necessidades dele. A gente tem o viés da gestão ativa, que é a implementação dessas melhorias de modo geral. Então, a gente escuta muito o inquilino e corre atrás para poder fazer essa gestão ativa mesmo dentro do portfólio de modo geral. E isso é o que traz, de fato, essa fidelização do locatário e traz também esse potencial de aumento de receita aqui. Não, perfeito. Não sei se o Nath quer complementar algum ponto. Não, eu acho que isso que a Bárbara falou, e para reforçar, inclusive, o que a gente já vem falando sempre, e sempre falou, que a gente trabalha tanto, obviamente, muito mais para o investidor, mas a gente tem um cuidado especial com os inquilinos e um trabalho muito grande da Bárbara aqui, de construção de relacionamento, né? Então, você está ali no dia a dia do inquilino, entender as dores dele, obviamente acaba ajudando a gente a ter um viés de direcionar alguns trabalhos, né, e também juntar com o que a gente já conhece, que muitas vezes o inquilino nem saberia que daria para fazer, né? Então a gente muitas vezes consegue encontrar algumas alternativas de usabilidade que não está no escopo e acaba sendo uma grande boa surpresa para o inquilino. Então, acho que isso é realmente parte do nosso, uma parte muito grande, inclusive, né? Porque, como você comentou, né, Bia, todo mundo fala que é a localização, mas assim, tem muito prédio em localização boa que está vago, né? Então, assim, o Torre Sul é o maior exemplo também. Tipo, o Torre Sul, o Torre Sul é um bom exemplo, tem um prédio quase gêmeo, fica quase na frente, e lá tem vacância. O valor de aluguel lá é coisa de 20% mais baixo, né? Ele está na mão de uma gestão menos profissional, muitos proprietários pulverizados, pessoas físicas, né? Então, assim, esse é o tipo de insight que a gente quer trazer aqui da gestão ativa. E o nosso lá o condomínio lá no Torre Sul é super competitivo também, né? Com os pares, Exato. né? Isso é uma questão que você também olha, né? Exato. A gente vai muito a fundo nessa questão dos custos, né? Então, a gente está sempre acompanhando muito próximo do time do condomínio todas as operações e o dia a dia. A gente discute a equipe de limpeza, a recepção, segurança, a gente implementa as melhorias, enfim, a gente vai bem no detalhe aqui. A gestão é, de fato, bastante ativa. Só por curiosidade, até no prédio que a gente está localizado aqui na Faria Lima, a gente já conseguiu implementar melhorias. A Bárbara conseguiu, assim, oferecer. A gente não é nem dono, né? A gente não é nem dono, a gente só é locatário, mas a gente foi atrás e conseguiu fazer do tipo que a gente sente falta. Não, acho super bacana. Não sei se, Nado, você quer falar um pouco, assim, de alguns destaques do fundo que não sejam relacionados à locação, que você acha que vale a gente comentar, que a gente colocou no relatório. Sim. Bom, acho que a gente comentou um pouco do Passarelli e do Torre Sul, são prédios mais maduros no portfólio, né? Então, assim, a gente já começa a trazer um outro viés aí do ponto de vista de investimento para esses ativos, tá? A gente já começa a botar eles talvez num escopo de desinvestimento no próximo ano. O mercado ajudar também. O mercado precisa ajudar, mas assim, a gente é especialista em fazer boas compras e boas vendas. Acho que o nosso track record está aí, né? O Faria Lima é um prédio que a gente adquiriu recentemente, então estamos trabalhando muitas melhorias, tem muitas frentes, né? A Bárbara também está muito assim no dia a dia do que está acontecendo. A gente fez uma mudança agora de administração predial, estamos revendo todo o escopo ali das contas do condomínio, já indicamos aí um potencial redução aí de coisa de 20%, 25% na cota condominial. O inquilino agradece, fica mais feliz, esse é o nosso trabalho também. E a gente tem outras linhas de frente, né? Então, trabalhar um retrofit, melhorias de área comum. A gente até colocou como destaque aqui que a gente teve a gente está nesse trabalho, né, da regularização do heliponto,
que muitas vezes a pessoa fala, pô, só vai pousar um helicóptero ali, tudo mais, qual que é o impacto disso, né? A Bárbara pode até comentar, porque ela entende muito, porque é um negócio muito importante para muitas empresas, você ter um heliponto funcional no prédio, né? E além disso, você tem uma questão de receita de área comum aí que acaba trazendo, e nós, como proprietários, a gente pega uma parte dessa receita e vira receita para o fundo, né? Então, se você pode até comentar um pouco, né, Bárbara, da questão do heliponto, porque é algo que a gente está trabalhando bastante aqui. Não, de fato, a gente trabalha bastante a questão das receitas acessórias de modo geral, e o heliponto é uma delas, né? Além de ser o atendimento de um desejo de um inquilino, que acaba fidelizando, de novo, naquele processo de criação de relacionamento, que é o que a gente trabalha aqui. Então, ele trabalha nesse sentido de atender o inquilino, mas também trabalha, né, no intuito de agregar com as melhorias do próprio condomínio. Uma parte dessas receitas, ela é distribuída, sim, outra parte a gente acaba convertendo também em melhorias no próprio prédio, que acabam futuramente culminando nas revisionais, né, no potencial de aumento da receita de locação. Então, é um trabalho bastante interligado, né? Então, olhar para o heliponto, olhar para os serviços dentro do condomínio, criar uma alameda, um serviço de excelência dentro do prédio, traz uma melhoria para o processo e uma fidelização grande desse inquilino, né? Que é importante na hora que a gente está revisitando os valores de locação. Legal. E aí, falando do Fujitsu, a gente já está há 3 anos com esse ativo no portfólio. Ele foi um sale-leaseback que a gente fez lá atrás com o Fujitsu. Acho que aqui a gente começa a entrar numa janela aqui de iniciar novos investimentos, né? Um prédio que a gente está trabalhando muito ali, a questão do LEED, que a gente tirou no mês passado, o LEED Gold, como a gente comunicou. E agora, acho que assim, Bárbara também está nesse escopo aqui de ajudar a gente, porque é isso, né? No fim, apesar da gente ter um inquilino com um contrato atípico lá, a nossa ideia não é porque a gente tem um contrato forte que a gente deixa o prédio largado. Na verdade, assim, a gente precisa trabalhar o prédio pensando que um dia aquilo pode desocupar, e se o prédio vai estar bem posicionado, né? Então, assim, a gente já fez trabalho em São Luís, fizemos no Passarelli agora, está excelente o prédio, e a nossa ideia agora é justamente iniciar um trabalho mais forte de retrofit no Fujitsu, prédio bem localizado. A gente vai trabalhar ali de uma forma inicial, a gente tem vários escopos na mesa, né, vários planos de ações. A gente tem, desde a abertura do prédio, né, tirar aquele gradil, que a gente já está acostumado a falar aqui exaustivamente, até que a gente gosta de deixar o prédio aberto, trabalhar o retrofit do lobby, deixar mais modernizado, melhorar lá a questão do acesso com as catracas modernizadas, trabalhar uma implementação de um bicicletário. Então, assim, tem um escopo muito grande, né, e a gente vai justamente estar definindo agora qual é o melhor plano de ataque, porque a gente tem uma meta aqui da gestão de até dezembro definir isso, a gente leva para a Assembleia. Como a gente é proprietário de mais da metade do prédio, a gente consegue aprovar esse tipo de tema em Assembleia, né? A gente tem 52% do prédio. Nádia, isso interrompendo, quando foi feito o livro do Passarelli, o fundo tinha um caixa, né? Então a gente usou muito, na verdade, desculpa, o prédio tinha um caixa grande, e muito do recurso foi usado do próprio ativo que tinha dinheiro em caixa. No caso do Fujitsu, como que está isso? Uma parte vai ser do fundo, como que é que o fundo, e até o quanto isso reflete depois, assim, do tipo que impacta a receita, porque no final o dinheiro do cotista é esse, né? Sim. O investimento ele é proporcional à participação do fundo no ativo. Sim, vai ter que ser feito um planejamento financeiro. Se a gente chegar e falar, muito disso pode ser ter o funding através de receitas mesmo, que o prédio gera. A gente pode começar a ter um tipo de... como eu posso dizer? A gente pode criar um pouco de colchão, na verdade, né? O conceito é esse. A gente não quer simplesmente dar uma porrada no fundo e do nada ter que fazer um investimento grande, né? Tem um planejamento financeiro por trás disso. A gente, por ter ciência também da questão do que a gente tenha de recebimento, né? O fundo vai estar muito forte financeiramente ali a partir de fevereiro do ano que vem, que a gente tem uma parcela grande a receber da venda do São Luís. Então, tudo isso vai ser encaixado. Então, agora o momento vamos determinar o escopo, fechou o escopo, aprovamos, e aí sim a gente cria o cronograma de investimento e a gente adequa ao planejamento financeiro do fundo.
Acho que é importante destacar também, Nath, que esse planejamento financeiro, ele passa por dentro das operações condominiais de modo geral. Então, a composição de receitas acessórias ajuda a estruturar esse fluxo para que a gente não tenha que aportar recursos, né, do cotista aqui, enfim, recursos fundo, né? Do fundo de modo geral, né, não necessariamente do cotista, mas do fundo de modo geral, para fazer isso com grandes impactos. A gente dilui isso muito ao longo do tempo. Então, acaba que essas intervenções, na maioria das vezes, elas são realizadas sem trazer grandes impactos nas distribuições que a gente prevê aqui. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Porque, da onde que vem? Da onde que vem, exatamente. Então, assim, é só para deixar claro, do tipo, não, a gente se planeja, não é uma coisa que vai... Sim. Existe um planejamento e a gente trabalha preventivamente na composição dessas receitas acessórias. Então, desde daquele serviço, né, que a gente coloca para fidelizar o inquilino, também existe um repasse ali que ajuda no incremento da receita do caixa do condomínio e que a gente acaba destinando para acomodar esse fluxo de aportes. Não, perfeito. Legal. E do GPA? Do GPA, bom, assim, o GPA a gente até... Bom, a gente... Só lembrando que o GPA é bem diferente dos outros ativos, é um monousuário, então essa questão de manutenção do ativo é responsabilidade do GPA. Sim. Assim, o GPA, quando a gente fez a aquisição dele, existia uma série de obrigações, né? A gente comentou que existia uma série de investimentos, eles inclusive estão fazendo agora investimentos lá em alguns andares, eles estão indo em etapas, né? Porque parte do processo era de modernização dos andares, então eles estão indo fazendo em blocos, né, essas melhorias. Tinham também outras obrigações do ponto de vista deles lá de melhorias e reparos, né, parte estrutural. A gente tem questão de impermeabilização de laje, regularização ali da matrícula, né, tem uma série de pormenores ali que a gente acompanha, né, a gente tem alguns consultores contratados, inclusive, para acompanhar isso mentalmente, tá? Então, isso está em andamento. E o mais importante agora é a contratação do CRI, né? Então, a gente está em fase final aqui, né? A gente está gravando agora já no início de novembro. A gente começou uma prospecção ativa, mas a gente começou a comunicar ao mercado a respeito disso em agosto. Então, o mês de setembro e outubro, basicamente, foi o mês da gente enfrentar o mercado aqui, entender as condições comerciais. A gente vem dando ali indícios de que não vai ter nenhum tipo de alteração em guidance. A gente vai explicar muito bem isso, tá? Então, quando a gente tiver o CRI assinado, a gente vai fazer um fato relevante, a gente vai montar todo um racional aqui para explicar por que a gente não vai ter perda de distribuição, por que a gente consegue comportar mais um CRI, por que o investidor não precisa se preocupar, tá? Então, tudo para mostrar um pouco de como que a gente vê, e a gente faz essa gestão da dívida, tá? Mas, a princípio, a gente deve estar aí até o do mês de novembro, a gente já deve estar com o CRI já em discussão jurídica, tá? E a liquidação, né, a nossa obrigação do fundo aqui é para o dia 30 de dezembro. A nossa ideia é fazer a liquidação lá para o dia 20, 15/20, para a gente poder ter uma folga operacional, e é isso. Acho que agora, depois disso, vamos continuar trabalhando aqui nos outros ativos, mas a gente vai comunicar aqui o mercado sobre os próximos passos. Aqui, só um pouquinho, assim, quando a gente fala de distribuição, eu só quero ressaltar isso que o Nardo falou, porque sempre surge esse questionamento da dívida, então a gente está sempre sendo super transparente, assim, ó, está no nosso radar e vai ser feito. Se até o momento não foi comunicada, porque ainda não foi contratada, porque a gente está em tratativa da melhor opção para o fundo. É isso. Bom, e aí a gente continua em linha com o GAT, tudo que a gente divulgou aqui até hoje se concretizou, tá? Então, desde janeiro de 24, a gente está em linha aqui com a distribuição, então a gente fechou aqui com um dividendo de 78 centavos, um dividend yield anualizado de 11,22%. Um dado importante, a gente nem colocou no relatório, né, mas o TEP hoje, dos pares que estão presentes no IFIX, o TEP hoje é o fundo com menor deságio, ou seja, não tem nenhum fundo que está mais bem posicionado do que o TEP hoje. Tá? E existe ainda o deságio, eu sempre enfatizo isso toda vez que o Nardo fala, o TEP está com desconto e vai ter uma distribuição ano que vem, que a gente já mapeou, que a gente sempre fala, que é uma outra parcela, que é a terceira parcela do São Luís, que está prevista para fevereiro. E só lembrando para todos os investidores, todos os cotistas, que o ganho de capital a gente tem que distribuir.
até 95% pela lei. Então, a gente tem que distribuir. Então, assim, vai existir, ele está descontado, é oportunidade. É isso. E a gente vai entrar num processo aqui depois de contratar o CRI, a gente vai ajustar eventualmente o guidance, a gente vai começar a abrir também as distribuições do segundo semestre do ano que vem, de forma como a gente veio comunicando aí ao longo dos últimos meses. Bom, aqui a DRE, acho que a gente teve a geração aqui do 0,68, a gente faz aquela recomposição com ganho com estado acumulado, como a gente sempre faz. Carteira do fundo, sem novidades, a gente continua aqui com as nossas obrigações e o que a gente tem a receber. Apenas lembrando, tá? Esse fluxo aqui é o contratado, só que ele não está sendo considerado a inflação, que acontece tanto nos recebimentos quanto o que a gente tem a pagar, tá? Então, só lembrando, por que a gente coloca aqui ganho de capital, por exemplo, 17,8 milhões? Esse é o valor que a gente entendeu lá na ocasião que seria. Então, vamos supor, teve 10% de inflação no saldo remanescente que a gente tem a receber, isso vai se refletir em mais ganho de capital, tá? É que a gente não está colocando isso aqui, porque senão a gente acaba trazendo uma série de variáveis aqui que muitas vezes a gente não consegue projetar, tá? Como, por exemplo, a inflação. Aqui, então, a nossa próxima obrigação, dezembro de 22, os 55 milhões, como eu comentei. A gente vai abrir todas as informações quando a dívida for realmente contratada. Portfólio do TEP, a gente não teve muita alteração, a gente teve, na verdade, só a questão da vacância financeira. A gente teve, aliás, 2 pontos, né? Tanto a vacância financeira quanto o volt do fundo tiveram alterações, porque a gente repactuou a data de expiração aí de alguns contratos, como a gente sabe, e a Bárbara comentou. Então, assim, o volt em alguns dos ativos aqui acabou subindo, tá? Justamente porque o contrato ele acabou tendo 2, 3 anos a mais aí de vencimento. E a vacância financeira, a gente sempre explica que assim, ele é um indicador importante, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque quando a gente chega e fala que a vacância financeira sobe, não necessariamente é um negócio ruim. Né? E isso que a gente está falando aqui, né? A gente às vezes tem um reajuste de 20%, 30% no valor do aluguel, e muitas vezes não está no planejamento financeiro do inquilino, e aí a gente tem que fazer algumas concessões, né, de fazer um steps de desconto, para que ele consiga atingir aquele valor. E a gente teve também ali uma questão pequena, né, porque esse inquilino que acabou ocupando agora o conjunto de quem estava desocupando, a gente acabou cedendo uma pequena carência, que ela vai acabar meio que estando neutralizada com a multa que a gente vai receber, né? Então, assim, algo ficou bem casado, acaba impactando momentaneamente aqui a vacância financeira, mas é uma carência pequena que a gente deu, né? Foi uma carência de 4 meses, se não me engano, né, Bárbara? Exato, foi isso mesmo. Então, isso impacta momentaneamente, mas, como eu disse, ela está neutralizada aí pelos outros efeitos do fundo. Eu acho que pode ir para os números, né, finais, né, que estão lá no primeiro slide, só para a gente encerrar. A gente fecha o mês aqui com 29.700 cotistas, né, 29.701. Aqui a performance do fundo, média de distribuição de 0,88. Eu vou voltar aqui só para o primeiro slide que a gente acabou pulando, para a gente falar dos indicadores do fundo no fechamento do mercado. Então, a gente fechou a cota que é 87,52, valor de mercado do fundo 369 milhões e 500. Nossa cota patrimonial em 97,50, é um PVP de 0,9, ou seja, está com 10% de deságio o fundo em relação ao mercado, o mercado em relação ao PL do fundo. Acho que outros highlights a gente já comentou, né? Então, 0,78 distribuição, dividend yield de 0,89 e o dividend yield anualizado 11,23%. Os demais parâmetros, como eu comentei, a gente continua. Comentou, né? O volt deu uma aumentada e a gente continua ainda com o aluguel em atraso do inquilino Aliança, né? A gente está com todas as ações judiciais, medidas cabíveis para a gente poder reaver o dinheiro que é devido ao fundo, e qualquer novidade que a gente tiver desse assunto aqui, a gente vai estar comunicando no mercado. Bom, obrigada, Bárbara, obrigada, Nadi, a gente está sempre à disposição no ri@teles.com.br, sugestões, questionamentos são super bem-vindos. Obrigada, Bárbara. Obrigado. Obrigada, Nadi.